Muito bem, então penso que já estamos todos, podemos então dar início à nossa reunião de executivo de 31 de agosto de 2021, cumprimentar todos os senhores vereadores, cumprimentar os nossos colegas funcionários, público, jornalistas, público não temos hoje. Dar início então à reunião, começar aqui pela ata de 2/8 de 2021, não sei se algum dos senhores vereadores quer dar a palavra, se podemos passar à votação da mesma. Então, colocando à votação, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passando ao Presidente de ordem do dia, quando os senhores vereadores querem dar a palavra. Sim. Bem, senhores vereadores, então. Vereadora Sofia. Muito boa tarde, aproveito para cumprimentar todos na pessoa do Sr. Presidente. Era em relação à Casa do Benfica. Ultimamente surgiram nas redes sociais novidades quanto às obras da Casa do Benfica. Eu penso que da última intervenção o que foi falado é que o protocolo estaria para ser assinado, mas que seria trazido à reunião de Câmara. Isso ainda não aconteceu, portanto, eu queria saber, Sr. Presidente, em que ponto é que está esta situação. Muito bem. Vereador José Augusto. Sr. Presidente, na sua pessoa cumprimento todos os presentes. Eu venho falar da questão da estrada entre Olitrem e Abram. A obra, penso eu que terá perto de estar concluída, porque andam a fazer as pinturas no pavimento, mas queria alertar aqui para uma situação, porque, pelo menos aqui, do trajeto que eu faço, que é desde o cruzamento do Espinheiro até ao Olitrem, todo o trajeto está tracejado. Portanto, eu conheço a estrada, sei que não posso ultrapassar em determinadas zonas, mas eu acho que aquilo está perigoso e que deve ser revisto e colocar sinalização vertical também para ajudar as pessoas. Muito obrigado. Vereador Rui Barreiro. E eu também tinha... Virgínia. Não faz mal. Então, cumprimento todos os presentes na pessoa do Sr. Presidente e a minha intervenção deve-se ao facto do início do ano letivo estar prestes a começar, será amanhã, e eu gostaria de saber se os preparativos para o ano letivo no Concelho de Santarém estão todos feitos e está tudo dentro do normal, sendo que tínhamos 44 assistentes operacionais para contratar. Gostava de saber como é que está esta situação, se já podemos contar a partir do dia de amanhã, quando iniciamos o ano letivo, ou se ainda não estão todas, portanto, colocadas. E também em relação às ofertas das AECs do primeiro ciclo, que dizem respeito à Câmara, ao município de Santarém, se há algum projeto inovador que a Câmara tenha preparado para este ano letivo, se haverá alguma oferta para estas crianças por parte do município. E ainda, em relação às refeições escolares, que tanto temos debatido durante o nosso mandato, se há realmente alguma novidade face às propostas que o PS tem feito desde que entramos portanto, para a oposição. Temos colocado várias questões sobre as refeições escolares e gostaríamos de perguntar se foi tomada alguma medida ou se as coisas irão ficar como normal. Obrigada, Sr. Presidente. Obrigado. Rui Barreiro. Eu só tenho uma questão a colocar que prende-se com a questão dos refugiados do Afeganistão. Saber se o município tomou alguma iniciativa relativamente a esta matéria, isto é, houve alguns municípios que se mobilizaram, direta ou indiretamente, direta junto da entidade que faz a gestão dos refugiados, disponibilizando-se para acolher, e indiretamente junto das IPSS que no Conselho podiam ter condições de receber os refugiados. E se não o fez, porque é que não o fez e porque é que não o vai fazer? Porque eu julgo que nós temos condições ou através das IPSS ou diretamente, e portanto fazia todo o sentido que o município de Santarém, que tem tradição na liberdade, na tolerância, que se disponibilizasse
para poder ser também um exemplo na questão da recepção dos refugiados do Afeganistão, que fogem por questões claras e conhecidas de todos, mas que têm a sua vida em risco e precisam de serem recebidos num país, e neste caso num concelho que até tem perdido habitantes e, portanto, necessita de fixar a população e de demonstrar também a sua solidariedade com os outros que dele necessitam. E, portanto, fica aqui a pergunta e a recomendação por parte do Partido Socialista de votarmos favoravelmente a alguma medida de apoio que seja julgada conveniente. Obrigado. Sim. Voltando então aqui colocando aqui às respostas ao que foi colocado, à vereadora Sofia. Vereadora Sofia, dá-lhe aqui nota do seguinte: a questão do protocolo, como eu disse, ou seja, está da mesma maneira, ou seja, é uma coisa simples. Tivemos reunião com a nova direção da Casa do Benfica, com os representantes das casas do Benfica, onde eles disseram que têm condições para começar o mais rapidamente possível a obra. Nós dissemos que a questão do protocolo queríamos ver resolvida. Também para nós é simples, nós já enviamos o protocolo, é só o Benfica dar-nos o ok e trazermos a reunião de Câmara. Relembro que o protocolo não era necessário, o Presidente do município tem capacidade para o fazer, ou seja, tem competências próprias para o fazer, mas perante tudo aquilo que sempre foi falado, disse que iria trazer esse protocolo cá. Portanto, se nos enviarem esse protocolo e for à próxima reunião de Câmara, é fazível aquilo que o Benfica disse e os prazos que o Benfica tem referido sobre esta matéria. Ao vereador José Augusto, sobre a questão da estrada da Abrã, eu vou reportar isso ao nosso departamento de trânsito e ao engenheiro Teófilo e ao engenheiro Casaco e ao engenheiro Frazão, para eles verificarem essa situação, também a questão do tracejado e algumas situações que possam ter ali algum perigo, para que isso não venha a termos dissabores futuros. Sobre aquilo que a vereadora Virgínia questionou, a nossa vice-presidente depois irá dar esses esclarecimentos. Ao vereador Rui Barreto, sobre a questão dos refugiados, estamos a avaliar essa situação para fazermos um ofício às diversas entidades, para nos utilizarmos, como sempre fizemos, desde sempre, sobre essas matérias. É uma questão que, como sabe, costumamos fazer e não dar nota pública dessas matérias. As vezes que foi público nós que fazíamos, foi quando houve aqui necessidade, em reunião de Câmara, de aprovar alguma coisa, mas quando fizemos esses ofícios para as diversas entidades, não demos nota pública que estávamos a fazer, portanto, enviámos, disponibilizámos e depois foi analisado se, de acordo com aquilo que nós utilizamos, se sim ou que não. Recordo que na última vez com os sírios, e como sabem, temos famílias sírias no nosso concelho, desde alguns anos atrás, e aqui, se formos decididos de nos escolherem também, cá estaremos para os acolher mais uma vez. Vice-Presidente Inês. Muito obrigada, Sr. Presidente. Na sua pessoa, cumprimento todos os presentes nesta reunião de executivo de 31 de agosto. Portanto, no sentido de esclarecer as questões apresentadas pela Sra. Vereadora Virgínia, dizer-lhe o seguinte: portanto, as assistentes operacionais, as novas e novos trabalhadores assistentes operacionais já reuniram, portanto, comigo, a 10 de agosto, já está tudo encaminhado para que amanhã, às 9 horas, se apresentem nos respectivos agrupamentos de escolas. Ainda ontem, a Divisão de Educação e Juventude reuniu com os 4 agrupamentos de escolas, precisamente para fazer já até a distribuição por cada uma dos estabelecimentos de ensino do nosso concelho. Portanto, está tudo encaminhado. Amanhã às 9, os 44 novos trabalhadores estarão nas sedes dos respectivos agrupamentos de escolas. Em relação às AAFs, dizer que o concurso que tínhamos promovido era por 2 anos e, portanto, 3 anos, e, portanto, vamos continuar com a mesma oferta em termos das atividades de animação e apoio à família. Sabem que as AECs, como todos sabem, não é? Portanto, as AECs do primeiro ciclo são de gestão dos agrupamentos de escolas. As AEFs é que são de gestão municipal. E aqui nós disponibilizamos a oferta das atividades que o concurso previa e depois as escolas, nem são os agrupamentos, são mesmo as escolas, é que escolhem
as 3 que querem desenvolver ao longo do ano. Em relação às refeições escolares, portanto, como não percebi muito bem a questão da Sra. Vereadora Virgínia, se era em relação ao concurso ou à preocupação relativa às emendas, está tudo a ser monitorizado e a ser acompanhado. Como sabem, é um concurso no âmbito do acordo de quadro da CIMLT. As próprias emendas têm uma rotatividade de 6 semanas e todas elas são monitorizadas em termos de nutricionistas, quer, sobretudo, em 2 aspectos fundamentais, ou 3. Um é o sal, o outro é o açúcar e a outra é a captação, ou seja, a quantidade de proteína, de peixe ou de carne que deve estar no prato de cada uma das crianças. E, portanto, vamos manter as refeições escolares e melhorando, obviamente, sempre que nos reportam algumas questões que sejam uma preocupação local, vamos dando resposta. Em relação a projetos, gostava de vos transmitir o seguinte. Portanto, nós, como é do conhecimento geral, já fazíamos alguns projetos que vamos manter. Um deles é o Colored, o tal despiste do daltonismo das crianças do 3º ano. Vamos também manter a escola virtual até ao 9º ano de escolaridade, uma oferta que passámos a fazer até ao 9º ano no passado ano letivo, portanto em 2021, mas que já fazíamos para 1º e 2º ciclo nos 2 anos anteriores. E, portanto, vamos manter também a escola virtual e o Colored e enviámos a semana passada a todos os agrupamentos de escolas também aquele portfólio que nós denominamos de oferta de recursos educativos, portanto que é um conjunto de mais de 70 atividades em que as escolas se podem inscrever para dinamizarem pontualmente ou regularmente, podem se inscrever para dinamizar algumas daquelas atividades de forma gratuita nas suas escolas e para todos os alunos. Apenas serão pagas aquelas que são desenvolvidas por entidades ou empresas privadas, mas que também se associaram à oferta de recursos educativos. Estou-me a lembrar, por exemplo, do Aqui há Gato, que por vezes promove uma peça no Teatro Sá da Bandeira ou uma atividade mais específica e aí pode cobrar um valor, digamos que irrisório, mas sim, cobra alguma coisa. Mas de resto, 99% das atividades são gratuitas e devo aqui fazer, porque é devido, um agradecimento aos serviços municipais, que são aqueles que dinamizam a maior parte destas atividades, quer do ponto de vista da literacia financeira, quer do ponto de vista das bibliotecas, do património, da cultura, da arqueologia, do desporto. Temos muitas atividades à disposição dos agrupamentos de escolas para 1º ciclo pré-escolar e também para o 2º ciclo, para que possam usufruir de várias atividades a título gratuito. Também dizer que relativamente a novos projetos, o município reuniu com várias empresas ao longo dos meses de abril, de maio, de junho, e fomos ouvindo inúmeras propostas novas de dinamização de projetos nas escolas. O que fizemos foi analisar esses projetos e submeter à consideração também do Conselho Municipal de Educação, e foi aprovado que o município iria continuar a apoiar não só estas que eu já referi, como também as outras ligadas à hipoterapia ou à sinoterapia. Eu recordo que os 3 agrupamentos da zona urbana estão a proporcionar aulas de hipoterapia e que o agrupamento da zona rural, portanto Dom Afonso Henriques, como não tem possibilidade de trazer todos os alunos até Santarém, recebe um projeto que tem objetivos semelhantes, uma missão semelhante, mas que é com cães. Portanto, a sinoterapia vai à escola em vez de ser os miúdos a irem ao local das aulas. Novos projetos que no Conselho Municipal de Educação decidimos apoiar e foram as escolas e os estabelecimentos de ensino que fizeram esta proposta. Dos 10 projetos novos que apresentámos, optou-se por 3
que iam ao encontro dos projetos educativos dos agrupamentos de escolas. Como sabem, deixem-me só dizer aqui a talho de foice, que eventualmente pode algum de vós ainda não ter conhecimento, os 4 agrupamentos de escolas reuniram e decidiram fazer a proposta, quer ao Ministério, quer ao município, obviamente, de passar a integrar o regime de horário em semestres. Portanto, em todas as nossas escolas deixamos de ter 3 períodos letivos para passarmos a ter 2 semestres ao longo do ano letivo. Isto veio aqui só para que não me esquecesse no final. Mas em relação aos novos projetos, dizia eu, dizer-vos que os 3 que foram, ou 4, melhor, que foram selecionados foi o Plano Nacional das Artes. Portanto, todas as 2 escolas já tinham aderido e já estavam a desenvolver atividades, os outros 2 agrupamentos vão passar a integrar e, portanto, temos todo o Conselho e o município também integrado no Plano Nacional das Artes. Temos o PISA para escolas. Como sabem, há estudos, há análises de dados que se fazem em termos europeus, da educação, dos resultados, dos perfis, das competências e, portanto, passamos a integrar também o grupo que é analisado em termos das escolas, não dos países, mas das escolas, para conseguirmos também ter uma percepção mais exata e uma noção mais exata do que os agrupamentos de escolas estão a proporcionar, porque não nos cansamos de dizer que achamos que todos eles estão a trabalhar bem e é preciso fundamentar estes dados e este entendimento que temos da educação no Conselho. Outro projeto que abraçamos é o Dream Shaper, é um projeto em que ajuda escolas e professores a oferecer aos alunos experiências de aprendizagem relevantes e com uma vertente muito focada na inovação pedagógica e nas competências transversais. Portanto, este projeto está baseado em 4 documentos que hoje são bíblias para a educação: o perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória, a lei da autonomia e flexibilidade curricular, a educação para a cidadania e as aprendizagens essenciais. É um projeto para trabalhar, como eu digo, com escolas e professores. Depois temos também outro projeto que é o What Drives Youth, que é um projeto, nós vamos integrar um grupo de municípios e escolas piloto, em que vamos trabalhar sobretudo soft e meta skills, ou seja, nós cada vez mais os jovens no ensino secundário, sobretudo, já no 9º ano têm essas características por vezes, mas no secundário por vezes, ou muitas vezes, não sabem o que hão de escolher, não sabem que curso hão de ter. E, portanto, este é um projeto em que os alunos vão trabalhando, vão tendo acompanhamento e vão trabalhando ao longo de 3 meses ou de 15 dias, conforme eles queiram, para os ajudar a perceber o que é que curso é que poderão optar, por que curso é que poderão optar para se sentirem realizados e para atingirem os objetivos que pretendem em termos profissionais na fase seguinte. Portanto, como vos digo, é um projeto bastante pertinente, porque hoje a oferta, quer em termos de cursos, quer em termos de empregabilidade, é de um leque tão vasto, são tão distintas e em tanta quantidade as ofertas que há em termos formativos e em termos profissionais, que os miúdos têm muitas vezes muitas dúvidas. E, portanto, este projeto é para os ensinar a trabalhar a eles próprios, sozinhos, a perceberem eles como é que podem focar a sua atenção, a sua motivação e a sua capacidade de trabalho em autonomia e em realização pessoal. Portanto, estes são os projetos que vamos desenvolver no próximo ano. Dizer-vos ainda, relativamente às refeições escolares, que entretanto estava aqui também a recordar um outro aspecto. Nós, neste momento, temos, e não esquecemos, a proposta que o PS nos tem feito relativamente à gratuitidade das refeições escolares para a totalidade dos alunos do primeiro ciclo, do pré-escolar. Esse ponto, senhora vereadora. Não percebi, desculpa. Era mesmo esse o ponto que eu... ok, pronto, eu há pouco... Não das emendas e eu coloquei a mão no ar que era para dizer isso mesmo, mas era mesmo não percebi. essa questão, não faz mal. Desculpa. Mas não nos esquecemos da proposta que nos fizeram e estamos mesmo a pensar
encontrarmos aqui uma forma, nem que seja de criar aqui um escalão que possa ser gratuito e alterarmos em todo o Conselho. Estamos a fazer esta análise ainda não trazemos à vossa consideração, mas não está esquecido e, portanto, dizer-vos que estamos a fazer também esse estudo. Como sabem, também nos transportes, nós aqui deliberamos, e portanto vamos ter que retificar essa deliberação, nós aqui deliberamos que também no ensino secundário passaríamos a pagar os 100% do valor dos passes, dos transportes escolares. Entretanto, a comunidade intermunicipal, já depois até da nossa, foi depois da nossa reunião de Câmara, também decidiu em Conselho Intermunicipal passar a comparticipar estes 50% que antes eram os encarregados de educação que comparticipavam, e, através do programa PARTE. E, portanto, ao município, nós continuaremos a fazer, o município continuará a fazer o pagamento de 50% do valor do passe e vai, assim, assegurar os outros 50%, mas, no fundo, o que se pretendia era que também, para o ensino secundário, uma vez que a escolaridade obrigatória passou a ser até o 12º, que também o ensino secundário tivesse os passos pagos na totalidade pelo município e, portanto, pela comunidade intermunicipal. Portanto, creio que agora sim falei sobre todas as questões, mas estou, obviamente, ao dispor da vereadora Virgínia ou dos senhores vereadores para mais algum esclarecimento. Muito obrigada. Já agora, ao Sr. Presidente, se me permite... A favor, Sra. Vice-Presidente. Eu já tinha aqui esta anotação para fazer, mas não é dúvidas, mas era no fundo aproveitarmos esta oportunidade. Hoje é 31 de agosto, amanhã começa o ano escolar e, portanto, se me permitem propor aqui o Executivo, todos nós, os 9, que apresentemos votos de um excelente ano letivo para a nossa comunidade educativa do Conselho, em todos os agrupamentos de escolas, escolas profissionais, de formação profissional, sem fim, no privado, no público, a todos desejarmos que seja um ano letivo com muito mais serenidade do que os 2 últimos, em que a pandemia insistiu em interferir no processo de ensino-aprendizagem, e que as nossas crianças voltem a poder brincar rapidamente, poder brincar nos recreios e nos espaços dos estabelecimentos de ensino, sem estarem preocupados com este maldito vírus. Portanto, a todos um feliz ano letivo. Obrigada. Muito obrigado. Presidente, posso só dizer aqui 2 ou 3 notas? Sim, claro que sim, Sra. Vereadora. Pronto, eu penso que a senhora vereadora depois percebeu qual era a situação a que me referia das refeições escolares e quero também manifestar o nosso agrado pela consideração da nossa proposta, que tem vindo a ser feita desde o início quase do nosso mandato e, portanto, penso que ficamos todos a ganhar com as propostas também da oposição e a ver que elas realmente foram tidas em conta. Vamos aguardar para ver como é que vão concretizar essa ideia e manifestar já desde agora também o nosso agrado pela consideração que tiveram em relação a essa proposta. Ficamos a aguardar, provavelmente já não vai ser apresentada a este Executivo, mas estaremos atentos e penso que todos temos a ganhar com isso, principalmente as famílias mais carenciadas e as nossas crianças. Dizer que também nos associamos a essas boas-vindas que foram dadas a todos aqueles que estão envolvidos na educação e que vai arrancar mais um ano letivo já amanhã e realmente manifestar que o meu apreço pelas suas palavras em dizer que nos associamos a que este ano seja um ano mais tranquilo e que permita que as nossas crianças possam estar presencialmente no seu dia-a-dia e voltar à rotina normal, tanto as crianças como também os adultos. Portanto, é com enorme satisfação que também nos associamos a estes votos de excelente ano letivo. Em relação aos projetos, também congratular, porque parecem projetos realmente
inovadores e projetos que realmente irão fazer a diferença nas escolas do concelho, e a parte da escolha de profissões futuras por parte dos alunos é uma coisa que me preocupa há muito tempo. Este projeto parece um projeto verdadeiramente necessário, e cada vez mais nos devemos preocupar com esta orientação profissional dos nossos alunos. Não considero que ela deva começar no secundário ou no 9º ano, mas sim muito mais cedo, como alguns países da Europa já o fazem. E aí poderia até haver uma proposta da Câmara Municipal, em associação com os agrupamentos de escolas, em fazer um projeto mais inovador e que, como digo, já contemplam alguns currículos europeus, onde os alunos, desde do 7º ano, têm experiências na área profissional em que ambicionam o que seja o seu futuro. E muitos deles mudam completamente de ideia, ou alguns deles permanecem com as suas ideias porque experienciam essas vivências desde muito cedo. Estou-me a lembrar, por exemplo, de um projeto que há na Áustria, onde os alunos têm que escolher, desde o 7º ano, 3 dias durante o seu ano letivo, 3 dias para estagiar em algo que gostassem de fazer no futuro. E aí começamos logo desde cedo a proporcionar aos alunos o contacto com a vida profissional e até o ver como é, porque provavelmente muitos deles não teriam ideia de como seria trabalhar num veterinário ou numa padaria. Portanto, acho que também se pode pensar e ir ainda mais longe neste projeto que tomaram agora a iniciativa de iniciar, e que podem também apresentar um projeto mais inovador, partindo do 3º ciclo de escolaridade e fazendo um projeto até a nível local, com algumas entidades, fazer um protocolo e sugerir aos agrupamentos de escolas. Portanto, é uma ideia que fica, e um excelente ano letivo para todos aqueles que vão iniciar amanhã. Muito obrigado, senhora vereadora. Vice-presidente Inês. Posso, pronto, só dar aqui um pequeno apontamento ainda em relação ao que disse a nossa vereadora Virgínia. Portanto, em relação a este projeto do What Drives Youth, isto é um projeto piloto que está agora a ser implementado em termos de Portugal e, portanto, ainda só abrange o secundário. Uma das primeiras questões que fizemos foi, mas nós queremos para o 9º ano, porque às vezes os miúdos do 9º ano já não sabem sequer se hão de ir para Ciências e Tecnologias, Ciências Socioeconómicas ou Humanidades. E, portanto, nós queríamos no 3º ciclo, e eles disseram que ainda não tinham, do ponto de vista científico, bases que permitissem com exatidão e precisão trabalharem com os alunos do 3º ciclo. Daí que não pudéssemos começar já a trabalhar neste ciclo de ensino, mas que no secundário sim, já tinham, e sobretudo com os miúdos do 12º fazem um trabalho muito monitorizado, porque é muito interessante que depende tudo do aluno, toda esta ligação a alguém que lhes vai esclarecendo, que lhes vai dando informações, que lhes vai dizendo, faz lá esta atividade, olha, experimenta fazer qualquer coisa. E, portanto, isto fica muito, é mesmo depois para eles explorarem de acordo com a sua sensibilidade e as competências que gostavam mesmo de adquirir. A questão que partilhou connosco dos 3 dias é muito interessante, creio que 2 agrupamentos falaram precisamente disso na reunião que tivemos conjuntamente, e um deles já está a fazer, por exemplo, Alexandre Herculano já está a fazer, a levar, porque fez protocolos, não o município, mas o agrupamento diretamente com a associação, que é uma coisa que nós também estamos sempre a dizer, façam, criem, tragam novidades, e leva, por exemplo, o professor João Correia, que todos conhecemos, dos 3 bairros e da música, ao final do dia, para jovens que queiram experimentar, a aprender a tocar acústica, guitarra acústica ou uma coisa do género. Então, eles conseguiram, em termos das possibilidades que o Ministério oferece de novos projetos
ou conseguiram esta valência a partir parte do ano letivo anterior e creio que a vão manter. É realmente muito... tudo o que sejam estas atividades que nós achamos que são experiências enriquecedoras para os nossos alunos e para as crianças e jovens do Conselho, nós, obviamente, que gostamos de explorar e ver o que é que conseguimos fazer mais e melhor, mas muitas vezes é de iniciativa também do agrupamento apresentar essas ideias novas. Só mais um apontamento, assim como todos nós desejamos um feliz ano letivo, também alguns clubes, algumas associações do nosso Conselho já iniciaram o seu trabalho, mas a época desportiva, chamemos-lhe assim, começou há pouco tempo ou vai começar amanhã, ou pronto, para os clubes que estão nos nacionais já teve o seu início, mas acho que também aqui, se me permitem mais esta sugestão, associarmos-nos todos a desejar um bom trabalho para todos, que esta época desportiva seja completamente diferente e que seja uma época de retoma e de que os nossos jovens, que os encarregados de educação dos nossos jovens continuem a acreditar que a atividade física regular é fundamental para o desenvolvimento integral e formativo dos jovens do nosso país. E, portanto, a todos desejar que não passem por estas angústias de pandemia e que a época desportiva seja realmente de sucessos e de saúde para todos. Bem-aja a todos. Obrigada. Obrigado. Então, entrando no período da ordem do dia, peço desculpa que eu... Falta o Sr. Vereador Rui. Não, eu não tinha pedido a palavra. Tinha, mas era... Não, já falou. Já falou. Era dos refugiados do Afeganistão. Era dos refugiados. Não era? Sim, já falou, sim, senhor. Eu revi-me totalmente na intervenção da Sra. Vereadora Virgínia, portanto, considerando a necessidade de entrar no período antes da ordem do dia, prescindo do uso da palavra. Muito bem, muito obrigado. Período ponto 1 de Imobiliária Plurino Limitada, apresentando pedido de recepção definitiva das obras de organização e libertação de caução, garantia bancária existente no loteamento SIT em Alcanede, na freguesia de Alcanede, deste município, processo número 02-1996-11. Alguns dos vereadores querem dar a palavra? Sim, Sr. Presidente, eu queria só perceber, enfim, estes timings, porque nós já tínhamos deliberado há bastante tempo sobre esta matéria, mas só se concretizou agora, digamos que a escritura. Presumo que não tenha sido por impossibilidade do município, mas gostava de que a Sra. Vereadora nos pudesse esclarecer por que razão é que, enfim, se arrastou tanto tempo a finalizar este processo. Muito bem. Vereadora Cristina. Boa tarde, Sr. Presidente. Na sua pessoa, cumprimento todos os presentes. Aqui a questão que se coloca foi que quando havia uma dívida da parte do titular do loteamento, como todos vós sabeis, e o terreno em si, que foi feita agora a dação em pagamento, foi avaliado na sua totalidade. E não era necessário a totalidade do terreno. Houve a necessidade de fazer um destaque, e como sabem, essas questões demoram algum tempo. Portanto, o destaque foi feito todos os registros e só agora é que foi feita a escritura da parte do destaque que ficou para a Câmara, que extinguiu então a dívida do titular do loteamento. A questão foi essa. Portanto, eu quando apanhei portanto, a parte do destaque a ser finalizado e pronto, e assim procurei que fosse feita a escritura e a escritura foi feita agora. Muito bem. Alguma questão? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 2, de Banco Comercial Português, apresentando pedido de averbamento da totalidade do processo de loteamento SIT em Casal Valbom, São Domingos, União de Freguesias, cidade de Santarém, deste município. Algum dos senhores vereadores quer dar a palavra? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 3, de Carreira Inglês, Sociedade de Construções, Compra e Venda de Imóveis, apresentando de alteração ao lote número 11, alvará do loteamento número 5, 2009, sítio em Casais de Santa Catarina, Val de Estacas, do nome de freguesia da cidade de Santarém. Algum dos senhores quer dar a palavra? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 4, de Serenity Voice Limitada, apresentando pedido de pronúncia sobre o exercício de direito de preferência referente
uma operação destinada à habitação pelo valor de 55 mil euros, se encontra honorado por um direito de superfície constituído pelo prazo de 70 anos, com o início de 23 de dezembro de 1986, cuidado na Presidente Augusto Braz Ruivo, número 10, segundo esquerda, fração H da União de Freguesias do Estado de Santarém, desde o portanto. A proposta é do não exercício do direito de preferência. Algum dos senhores vereadores que dá a palavra? Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. O ponto, desculpa, ao contrário, o ponto 5 tem a ver com a celebração do protocolo entre o município de Santarém e a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil com as associações humanitárias Bombeiros Voluntários de Santarém, Pernas e Alcanedo para a regulamentação das condições de contratação, funcionamento e manutenção pelas associações humanitárias bombeiros voluntários de elementos de integração de equipas EIP, ou seja, as equipas de intervenção permanente. Dizer que é com grande satisfação que trazemos hoje a deliberar este ponto. Durante este mandato é a segunda vez que trazemos algo semelhante. Recordo que desde 2007, que era uma grande expectativa para as nossas corporações de bombeiros terem equipas de intervenção permanente e que finalmente conseguimos neste mandato uma equipa já há cerca de 3 anos para as 3 corporações, e hoje estamos a conseguir novamente isto. Também aqui um agradecimento à Autoridade Nacional de Proteção Civil, tem feito um esforço para que tenha sido uma realidade isto, sendo certo que é um investimento em proteção civil, é um investimento em disponibilidade, e com isto, e com cada equipa de intervenção permanente, são mais 5 homens ou mulheres que estão em permanência nestes corpos de bombeiros, pagos uma percentagem, 50% por nós, 50% pela Autoridade Nacional de Proteção Civil, e, portanto, é com grande satisfação que trazemos, porque traz, do ponto de vista daquilo de socorro de pessoas e bens, traz uma maior disponibilidade de cada uma das corporações de bombeiros, e é um investimento em proteção civil que este Executivo está a fazer. Não sei se algum dos seus vereadores quer dar a palavra. Ao Sr. Presidente, eu só queria dizer que o município de Santarém, apesar de ter muitas coisas para fazer, e tem, pelo menos essa é a nossa leitura, relativamente à questão da proteção civil, tem conseguido marcar alguns pontos. Não são novos o facto de haver um grande investimento na proteção civil e, nomeadamente, nos bombeiros. Não é novo, mas, enfim, mesmo mudando os presidentes, não houve grandes alterações dessa política de apoio às corporações de bombeiros e, portanto, talvez por isso o município de Santarém também tenha bons indicadores, apesar de ter um risco elevado em algumas zonas do seu concelho, tem bons indicadores na sua capacidade de resposta às catástrofes ligadas aos fogos, sejam eles urbanos ou rurais, sendo certo que também era importante que no seio da Associação Nacional de Municípios fossem chamadas a atenção para os bons exemplos e para a necessidade da profissionalização e da possibilidade de dar meios a quem tem que atuar naquilo que tem a ver com a proteção civil. E relativamente a essa matéria, obviamente que o Partido Socialista também se congratula com o facto de estarmos aqui a tomar esta decisão e também se associa ao elogio feito à Autoridade Nacional de Proteção Civil. Bem, muito obrigado, Sr. Vereador, e reforçar aqui uma coisa que referiu muito bem. Nós, felizmente, temos feito este investimento. Eu esperava, e é bom que todos os municípios o façam, porque depois, em alturas de catástrofes, muitas vezes, aqueles que pagam e durante o ano têm que ter as estruturas, acabam por ter de disponibilizar muitos meios para aqueles que investem menos em proteção civil durante o ano. Muito bem, colocando à votação, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. O ponto 6, 3CD, Centro de Cultura e Convívio dos Bombeiros Municipais de Santarém, está a atribuição de um apoio financeiro para a participação no Spartan Race de Madrid. Não sei se a Vice-Presidente querá usar a palavra sobre esta matéria. Isto já não é a primeira vez que trazemos uma deliberação semelhante. Sra. Vice-Presidente. Muito obrigada, Sr. Presidente. Só de uma forma muito sucinta, portanto, os nossos bombeiros sapadores, portanto, têm participado anualmente em provas de bombeiros, provas europeias, provas, e mais uma vez vamos ter a participação e, portanto, creio que todos nós gostamos de ver o nosso concelho e o nome de Santarém
ainda mais que os resultados têm sido significativos, têm trazido bons resultados face ao pleonasmo e, portanto, 500 euros para ajudarmos a que as despesas que o bombeiro participante tem que assumir, que sejam assim uma chega ao que vão ter que gastar. Portanto, a informação diz-nos claramente que são 3 bombeiros, que as inscrições foram 225 euros, que o transporte de deslocação é previsto em 140, que a estadia em 60, e, portanto, estes 500 euros é um valor que abrange o orçamento que os nossos bombeiros apresentam. E daí que coloquemos à vossa consideração. Obrigada. Obrigado. São os senhores a palavra. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 7, Associação 50, apoio financeiro ao projeto cinematográfico Maria José Maria, de Francisco Noras. Senhora Vice-Presidente, também dar aqui algumas notas sobre esta matéria, acho que é importante. Eu creio que a todos nos deve regozijar o facto de, na nossa cidade, aparecerem jovens com uma criatividade, com poder com visibilidade e com esta inovação. E Francisco Noras traz-nos realmente a produção de filmes, um deles já até premiado no Festival de Praga, e, portanto, nós, para que ele possa concretizar o filme, produzir o filme Maria José Maria, que já apresentámos conjuntamente, obviamente, com os 2 principais autores à comunidade, possamos assumir este encargo de 2.435 à associação que está a produzir os projetos, a ajudar o jovem Francisco Noras na produção deste filme, que é gravado em Santarém e que, portanto, mostra a nossa cidade e projeta o que melhor os jovens têm para mostrar, que é a sua inovação, a sua juventude e a sua competência nestas áreas da cultura. Muito obrigado. Com o da palavra. A questão que se põe aqui relativamente a esta matéria é, face àquilo que são os valores apresentados, se este é o valor definitivo ou se, digamos que é possível, eventualmente, face ao impacto que a obra pode ter no circuito cinematográfico, se não devia ao município terem atenção, eventualmente, a essa possibilidade de poder apoiar uma obra de um realizador da terra e, portanto, que não só está a divulgar Santarém, mas também, enfim, fez aqui a sua formação, parte da sua formação escolar e, portanto, devia ter sido em atenção. Eu julgo que é sempre bom os filhos da terra serem reconhecidos e, portanto, deixava também aqui esta nota para que pudesse ser equacionado, eventualmente, um apoio suplementar. Vereador, eu subscrevo a importância que refere relativamente a nós apoiarmos a juventude e ficamos muito contentes. O Francisco, com quem temos conversado a miúdo, sabe que o município colaborou em tudo o que foram as filmagens, todas as condições logísticas, de ocupação de espaço público, de pontos de luz, de técnicos nossos a acompanhar. Portanto, se porventura o Francisco tivesse que assumir um encargo de uma produção numa outra cidade, realmente o valor de apoio ao seu projeto teria de ser um valor bastante mais elevado. Mas como o município garantiu esta parte, digamos que o valor que aqui está referido é de acordo com o orçamento que o Francisco nos indicou, que teria que ser assumido financeiramente. Portanto, como todos os outros projetos, e quer sejam culturais, quer não sejam, nós pedimos orçamentos de qual é a previsão de gastos. E, portanto, se a previsão que nos dão é este o valor que nós vamos deliberar hoje. Porque imagino que até dizíamos, sim senhora, mas para esta filmagem podemos atribuir ou achamos que é mais justo 5.000, mas depois nas despesas
ele não tinha documentos de despesa que fossem até esse valor. Eu acho que deixamos a porta entreaberta, ou seja, dizer-lhe a ele, Francisco, para a produção, nós estamos aqui, nós município, nós liberamos hoje, como digo, nós vamos apoiar esta parte. Amanhã ou depois, vamos falando todos os dias no que aprouver para o acompanharmos realmente neste trajeto de produtor de cinema, que é uma área muito interessante e que o realiza a ele enquanto jovem e enquanto profissional desta arte e desta área da cultura. Muito bem. Não sei se o Sr. Presidente Ricardo... Sr. Presidente, não tem som. Está sem som. Desculpe, eu coloquei à votação e se calhar estava sem som. Quem vota contra, quem se abstém, portanto, aprovado por unanimidade, peço imensa desculpa. Portanto, está aprovado. Sr. Presidente, eu gostava que em ata ficasse referido a minha pergunta e a resposta da Sra. Vereadora relativamente a esta matéria. Obrigado. Muito bem. Proposta do Centro de Cultura e Convívio de Abitureiros de Eventos Pivo Trail, uma anulação de liberação tomada da reunião em 26, e depois, 2, a proposta de atribuição de apoio financeiro à organização do evento. Isto tem a ver porque tínhamos a ficha de cabimento, mas não veio junto à deliberação e, portanto, temos que fazer essa anulação e a nova atribuição. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 9, Associação Cultural e Desportiva dos Casais da Chaneca, a atribuição de apoio financeiro para a realização de obras na sua sede. Nos senhores dada a palavra. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 10, Associação Movimento Aberto Santarém, apoio financeiro externo para a realização de obras na sua sede. Os senhores dada a palavra. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 11, Rancho Folclórico de Falfigueira, atribuição de apoio financeiro para o processo de aquisição do edifício da sede. Algum dos senhores vereadores que dado a palavra? Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 12, Movimento ReFood, Núcleo de Santarém. Isto é um apoio financeiro para a aquisição de equipamentos de frio. Algum dos senhores que dado a palavra? Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 13, Time for Satisfaction, atribuição de apoio financeiro para a realização da gala Time for Dream Training Camp. Algum dos vereadores que dado a palavra? Vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 14, Rancho Folclórico de Viegas e Alcanhões, Orquestra de Cascalabitana, anulação de apoio e alojamento. Isto tem a ver com o apoio atribuído em 2017, ou seja, o Rancho não conseguiu fazer a apresentação das despesas, ou seja, não pagámos só uma parte, a outra, efetivamente, o que foi deliberado, acabaram por não apresentar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 15, Comunidade Intermunicipal de Alzira do Tejo, contrato de programa para a coparticipação de passos de ensino secundário no primeiro período do ano letivo 2021-2022, através do PAR, Programa de Apoio à Redução Tarifária, aprovação do minuto de contrato, foi aquilo que a nossa Vice-Presidente falou ainda há pouco. Um dos vereadores que dá a palavra. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 16, acordo de parceria a celebrar entre o município de Santarém e a PPA-CDM, Associação Portuguesa de Pais e Amigos de Cidadão com Deficiência Mental de Santarém. Algum dos senhores vereadores que dá a palavra? Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 17, Transportes Escolares, ano letivo 2021-22. Isto é relacionado com as freguesias. Algum dos senhores vereadores que dá a palavra? Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. O ponto 18 também é o tradicional encargos com cedências de espaço às reuniões de freguesias, ano 2021-22. Algum dos senhores que dá a palavra, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. O ponto 19, Habitação Social, número 173, pedido de alteração da composição do agregado familiar e revisão do valor da renda mensal. Algum dos senhores vereadores que dá a palavra, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 20, Habitação Social, número 177, pedido de alteração da composição do agregado familiar da titularidade do contrato de arrendamento e revisão do valor de renda mensal. Algum dos senhores vereadores que dá a palavra, vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 21,
Habitação social, número 272, pedido a revisão do valor da renda mensal. Algum dos vereadores que ha dado a palavra? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 22, habitação social, número 305, pedido a alteração da composição do agregado familiar, da titularidade do contrato de arrendamento e revisão do valor da renda mensal. Algum dos senhores vereadores que ha dado a palavra? Vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 23, habitação social, número 361, pedido de alteração da composição do agregado familiar e revisão do valor da renda. Algum dos senhores vereadores que ha dado a palavra? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 24, habitação social, número 373, pedido de alteração da composição do agregado familiar e revisão do valor da renda. Algum dos senhores vereadores que ha dado a palavra? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 25, habitação social, número 416, pedido de alteração da composição do agregado familiar e revisão do valor da renda. Algum dos senhores vereadores que ha dado a palavra? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 26, habitação social número 447, cessação voluntária do contrato de arrendamento, porque a senhora foi para uma ERP. Algum dos senhores que ha dado a palavra? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 27, alojamento do agregado familiar. O que eu queria dar nota que este é um assunto que o vereador José Augusto trouxe aqui há algum tempo. Se está recordado, um casal que ele tinha visitado, portanto, o módulo já chegou e, portanto, já estamos na transição da família para o módulo adquirido junto nas traseiras do centro de saúde de Alcanete. Algum dos senhores está dado a palavra? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 28, pedido de apoio no pagamento de 50% do valor de renda mensal pelo prazo de 6 meses, mais 6 meses, portanto, recordar que nós já liberámos também este mandato para que, para além dos 6 meses, possamos acrescentar mais 6 meses neste apoio pagamento de renda. Processo de atendimento 26/2021. Algum dos senhores vereadores que ha dado a palavra? Vota contra. Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Pedido de apoio no pagamento de 50%, ponto 29, pedido de apoio no pagamento de 50% do valor da renda mensal pelo prazo de 6 meses, mais 6 meses, processo de atendimento 33/2020. Algum dos senhores vereadores que ha dado a palavra? Vota contra. Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. O ponto 30, plano de intervenção em espaço público de exploração extrativo de pedra pedreira, conclusão do processo de concessão e proposta por todo o período de discussão pública. Algum dos senhores vereadores que ha dado a palavra? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 31, atribuição de lugar de estacionamento da pessoa com mobilidade reduzida na Praceta de São João, em Santarém. Algum dos senhores vereadores quer usar a palavra? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. O ponto 32, pedido de autorização para a colocação de sinais de estacionamento proibido nos acessos à propriedade Rua das Paponas, no Vale de Santarém. Algum dos senhores vereadores que ha dado a palavra? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 33, trânsito. Plano de sinalização, fase 3, Avenida António dos Santos e ruas adjacentes. Algum dos senhores vereadores que ha dado a palavra? Vota contra. Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 34, atualização. Ponto 34, trânsito. Sugestão de solicitação de permissão de viragem à esquerda para quem vem da rua Doutora Atulina Mel para a Avenida Comendador José Manuel Cordeiro. Algum dos senhores vereadores que ha dado a palavra? Vota contra. Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 35, tarifas de litros urbanos, contrato de fornecimento de água e saneamento número 2.002, 2 milhões, 20 mil, não, 202.600, não, 2 milhões e 20.668. Com o Código de Regulamento número 72.591, isenção da componente fixa, porque comprovou-se que o distanciamento é correto, ou seja, não tem um contentor à distância que deveria ter. Algum dos senhores que ha dado a palavra? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. O ponto 36, arrendamento do restaurante do Jardim das Portas Sol, reclamação da minuta do contrato. Isto é uma retificação. Foram, a quando da assinatura do contrato aqui deliberado, algumas propostas que foram feitas pela entidade que foram aceitas pela nossa divisão jurídica. Algum dos senhores vereadores que ha dado a palavra? A senhora vereadora Cristina quer dizer alguma coisa?
Isto é uma retificação, sim? Estava só, Sr. Presidente, se me permite, estava a dizer que não foram aceitos pela divisão jurídica, não foram aceitos estas... eu percebi que estavam a dizer que tinham sido... Eu peço desculpa, já li isto há algum tempo, tinha ideia que algumas tinham sido aceitas e outras não tinham sido aceitas. Não foram aceitos e vêm aqui agora a ratificar a não aceitação destas alterações, porque viola o disposto no caderno de encargos do 22, mas já está tudo sanado, portanto o senhor... Muito bem. Então, obrigado pela retificação, que já tinha lido há algum tempo e tinha a ideia que tinham sido aceitas umas e outras não tinham sido aceitas. Muito bem. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. O ponto 37 é aluguer proposta de escolha de procedimento. Recordo que já tinha vindo aqui, tinha ficado zero, depois teve novamente a ser concursado. Proposta de escolha de procedimento com custo para a contratação de aluguer operacional de 44 veículos automóveis para o município de Santarém. Isto é uma retificação. Alguns da palavra. Vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. O ponto 38, empreitada global de estabilização, isto é a sétima modificação, dar aqui nota que esta modificação se deve a algo que nós já trouxemos da reunião de Câmara, que teve a ver com a alteração daquilo que era o modelo de construção previsto para a contenção da albergaria de São Martinho e, portanto, já trouxemos aqui o projeto, já foi aprovado o projeto, já lançado o concurso, portanto, isto origina a que haja um aumento do prazo da empreitada, de acordo com aquilo que já deliberámos aqui há algum tempo. Alguns dos senhores da palavra? Presidente, eu gostava de colocar aqui umas questões. Sim. Nos documentos que nos entregaram, portanto, está aqui referido que a data prevista para a finalização da empreitada será 17 de abril de 2023. Sim. Depois está aqui a outra questão com os terrenos lá por trás do Rosa Damasceno, que, pelo que aqui está, ainda não estão... ainda não se conseguiu chegar a acordo com o proprietário, correto? E depois, por último, está aqui referido que a questão financeira do reequilíbrio será apresentado a posteriori, pelo menos eu aqui não consegui ver, e era para lhe perguntar se já tem o valor, ou se tem uma estimativa do valor com a derrapagem que vai acontecer com este para o dia 17 de abril de 2023. Vereador, dar aqui nota, relativamente a isso, como se sabe, trouxemos aqui, porque o modelo que estava para a albergaria de São Martinho chegou-se à conclusão que, implementando o que estava previsto inicialmente, a albergaria poderia ruir. Portanto, fizemos um outro projeto que já lançámos e, portanto, isto recorre dessa paragem e lançar e, portanto, é essa extensão. Agora, relativamente à questão do valor do reequilíbrio, ainda não temos esse valor, há de ser apresentado e apreciado. Sobre a questão das traseiras do Rosa Damasceno, há alguns terrenos que nós ainda não conseguimos chegar. Eu quero dizer que dentro com os nossos serviços jurídicos e com o nosso Serviço de Proteção Civil e com o nosso departamento, estamos a tramitar de forma a que possamos, porque eu também não queria estar a dizer, porque isto está a tramitar internamente e depois o proprietário irá ter conhecimento disso e, portanto, nós estamos a tramitar para podermos entrar no terreno, isso posso garantir, sendo certo que eu relembro sempre aqui uma coisa, e nós nos lembramos aquilo que é as decisões que existem já em diversos tribunais, que os proprietários destes terrenos, destas encostas, são responsáveis pela sua manutenção, pela sua conservação. Todos os proprietários aceitaram que o município substituísse a eles, à exceção deste proprietário. Portanto, o município de Santarém, por uma questão de proteção civil e salvaguarda de pessoas e bens, está a intervencionar e depois irá acarretar, do ponto de vista legal, todos estes custos à entidade que nos está a causar estes transtornos, que era a entidade que deveria estar a fazer e neste momento não está e também não nos deu a posição para podermos entrar, posição, salvo seja, não nos deu autorização, isso que eu queria dizer, para podermos entrar no seu terreno. Muito bem, quem vota contra, quem se abstém? Nós votamos contra. O Partido Socialista vota contra. Aprovado com os votos. Ponto 39, isto é simples também, empreitada de remoção e substituição de fibrocimento e edifícios escolares, lote 5, que é plano de trabalhos, dizer que já estão dentro daquilo que é a retirada do fibrocimento, já estão em 3 escolas do nosso concelho a retirada e, portanto, brevemente também irá avançar para as outras escolas, já está na Dom João II, já está na Ginestal Machado e está na Mãe Ramires esta empreitada da remoção do fibrocimento, umas a concluir, mas, portanto, dentro daquilo que era expectável. Alguns senhores da palavra?
posso fazer só colocar só algumas questões. Senhor Presidente, em relação a este assunto, não teria sido possível fazê-lo atempadamente antes do ano letivo iniciar? É que estamos a falar do ano letivo que vai iniciar amanhã, que temos alguns constrangimentos ainda em relação às salas de aula. Sabemos que algumas escolas do Conselho, nomeadamente os agrupamentos que têm o ensino secundário, têm um grande número de alunos. A dificuldade é extrema em organizar todas as turmas. Portanto, vai haver algum constrangimento devido ao fibrocimento, pelo que eu compreendi nos documentos fornecidos, só daqui a um mês, portanto, quando iniciarem as aulas, não é um mês, é mais de um mês, portanto, só no dia 20 de outubro ou 21 de outubro estará concluída esta obra. Não teria sido possível fazê-la durante o período de férias e começarem a iniciar-se já o ano letivo, contudo, apostos para além do constrangimento que o Covid ainda nos traz, evitar este constrangimento das obras durante o início do ano letivo. E sabemos que os nossos alunos também estão eufóricos para voltarem ao presencial e será, contudo, um constrangimento em várias escolas do Conselho. A vereadora dá nota de uma coisa, que nós consignámos a empreitada no dia 1 de julho. Isto é um lote, uma empresa ganhou 4 lotes, outra empresa ganhou 1. Este é do lote que foi ganho por uma empresa e já está na fase de terminar a empreitada. Quer dizer que, obrigatoriamente, as obras não têm que decorrer, a retirada do fibrocimento tem que decorrer sem alunos na escola e, portanto, isso está feito. Os outros trabalhos podem continuar e quer dizer que, a nível, e temos falado com a DGEST, pelo país inteiro, infelizmente vão acontecer muitas situações destas por uma questão que nos foi apresentada. Como estou a dizer, nós consignámos a obra no início de julho e esta empresa sucessivamente foi-nos dizendo que não conseguia material e foi fazendo esse comprovativo que não conseguia o material que estava. E, portanto, é isso que temos que nos adaptar. Há trabalhos que podem decorrer com as obras a decorrer normalmente também. Agora, há um que não pode, que é a questão da retirada do fibrocimento. Esse não podem mesmo estar alunos e é isso que está a ser feito com as empresas. Temos falado também com os agrupamentos, estão com conhecimento disso. Agora, dizer que infelizmente estamos num ano atípico em que há muitas intervenções destas a decorrer pelo país inteiro. O próprio Ministério nos tem dito que também eles, em escolas deles, tiveram esta mesma dificuldade que nós aqui tivemos em Santarém, em que as empresas disseram que não estavam a conseguir material no início de julho, portanto, e foram retardando e que só começaram quando tinham o material para substituir nas coberturas. Vice-Presidente Inês. Obrigada, Sr. Presidente. Só realmente dar aqui uma chega. O fundamental, o Sr. Presidente já referiu. Portanto, a empresa assinou, a partir de 1 de julho era suposto a empresa que ganhou 4 dos 5 lotes. Nós tivemos uma empresa que ganhou apenas um, que é Dom João II, e que mais ou menos dia conclui, porque iniciou os trabalhos a tempo e horas, conseguiu matéria-prima para fazer a substituição. Nesta empresa que ganhou 4 escolas, eles têm tido imensa dificuldade em ter esta matéria-prima, mas continuamos a trabalhar com eles no sentido de que as intervenções em que é necessário haver a remoção de fibrocimento serão realizadas ou nas interrupções letivas ou nos fins de semana, de forma a não interferir, não interferir no decorrer das aulas presenciais. Eu recordo até que o agrupamento do Dr. Ginestal Machado tudo fez no sentido de 1 de julho ter a Ginestal Machado, que é a escola mais difícil, porque é um edifício muito grande. E é o mais difícil porquê? Porque a empresa, quando vem fazer a remoção do fibrocimento, não chega lá e tira em toda a escola, não. Vai tirando por blocos. Tira este bloco, põe a cobertura, enquanto está a pôr a cobertura aqui, está a remover o fibrocimento do bloco do lado. E isto consegue-se ir fazendo assim, ao fim de semana, retira-se o fibrocimento de um bloco. Na Ginestal Machado, que é um edifício muito grande, a direção, o agrupamento, tudo fez no sentido até dos exames serem feitos na escola, no Instituto Politécnico e não lá, para libertar tudo para que decorresse com a maior brevidade possível. No entanto, a empresa
não tem estado a conseguir as matérias-primas e não tem estado a cumprir esta, digamos que esta calendarização que foi inclusivamente articulada entre todos, Câmara, agrupamentos de escolas, empresa, fizemos isto tudo para que corresse tudo bem e a partir de 1 de julho tivesse tudo a andar. E tudo atempadamente, como diz a vereadora Gina. Portanto, nós, neste momento, temos que ir acompanhando e ir reagindo a pouco e pouco e fazendo opções para que não interfiramos no decorrer do ano letivo. A DGEST tem acompanhado a par e passo, como disse o Sr. Presidente, portanto, tudo vamos fazer para que nada possa interferir no ano letivo. E se interferir é na Ginestal Machado, porque nas outras é como vos digo, num fim de semana se retira um bloco e se o tempo assim o permitir, se coloca de imediato a nova cobertura. Obrigada. Muito bem. Muito obrigado. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 39 já está. Ponto 40, ofertas de material. Isto é uma ratificação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade também. Não temos público, portanto, agradecer a todos a participação na reunião e cá estaremos então no próximo dia 13 para a nossa reunião de executivo de setembro. Muito obrigado e continuação. Sr. Presidente, posso, se me dá licença, também dar aqui uma informação adicional pelo seguinte. Portanto, como todos sabemos, nós costumamos sempre fazer nesta altura, de setembro a outubro, quer a cerimónia de reconhecimento do mérito desportivo, quer a entrega dos diplomas e certificados do quadro de valor e excelência. E, portanto, este ano esperámos mais tempo para ver se havíamos de fazer ou não e, portanto, não queremos arriscar porque os dados que nós temos ainda não são para que nós possamos correr riscos e, portanto, quer até com os agrupamentos de escolas falámos sobre esta possibilidade e decidimos fazer apenas como fizemos em 2020. A cerimónia será apenas a entrega do conjunto de certificados aos respectivos diretores de agrupamentos de escolas que farão da melhor forma para que estes sejam entregues aos alunos relativamente ao ano letivo que finda hoje. E em relação ao desporto, a mesma coisa, está a semelhança do ano passado. Chamamos os presidentes, apenas os presidentes da direção, e fazemos uma cerimónia conjunta de entrega destes diplomas todos e dos troféus que são também do desporto, no Convento de São Francisco, na próxima terça-feira, e amanhã seguirão os respectivos convites para vós, se puderem associar-se. Eu estou aqui com uma dúvida se é às 17, se é às 18, mas creio que é às 18, que era para quem está no seu local de trabalho ter maior possibilidade de lá ir, se for um dirigente do associativismo desportivo. Mas não tenho certeza, peço desculpa de não saber dizer-vos neste momento se é às 17, se é às 18, mas é dia 7 de fevereiro e no Convento de São Francisco e é assim, desta forma singela, mas não queremos deixar de o fazer e que temos a certeza que os agrupamentos de escolas e os clubes e as associações farão as respectivas entregas com toda a dignidade que os alunos merecem, mas num contexto mais fechado e que não, olha, que não deixemos de os parabenizar e de lhes reconhecer o mérito e o valor e a excelência de quem a atingiu durante o ano letivo e a época desportiva de 2021. Obrigada. Bem, muito obrigado. Então, continuação de um bom dia de trabalho para todos e obrigado.